Se você tem uma Bíblia, abre no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, do versículo 18, 19 e 20. São Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos o quê? Se admiravam. Amém? Podemos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Quero falar hoje com vocês sobre libertação. Amém? Libertação. Sempre que alguém precisa de libertação, ele está precisando de libertação de qualquer tipo de opressão, de qualquer tipo de ação maligna que possa vir na vida de uma pessoa, que possa vir sobre a família de uma pessoa, que possa vir sobre as finanças de uma pessoa, que possa vir em qualquer área da vida de uma pessoa. Porque geralmente quando a gente fala em libertação, a primeira ideia que as pessoas têm é que só precisa de libertação quem está endemoniado, né? Mas nem sempre as pessoas precisam de libertação pelo fato de estarem endemoniadas. Às vezes a pessoa não está endemoniada, mas de alguma forma o inimigo encontra meio de poder agir na vida da pessoa, em qualquer área da vida dessa pessoa. Às vezes ele encontra legalidades e meios pelos quais ele possa fazer isso. E a pessoa vai, então precisa de uma libertação. Pode ser através de uma ação de Deus para libertá-lo de um vício que ele não consegue romper, ou de qualquer outro vício que o prende em coisas que ele gostaria de romper e não está conseguindo. E sempre nós, quando paramos para pensar, precisamos de uma ação de Deus libertadora da nossa vida em alguma área da vida da gente. Sempre nós estamos precisando. E Jesus, ele é especialista em fazer isso. Diga glória a Deus. Aliás, a única libertação que nós podemos considerar a libertação real, a libertação verdadeira, é aquela que vem pelo meio de nosso Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O que prova então que verdadeiramente só se é livre quando essa libertação vem da parte de Jesus. Amém? Eu quero nesta noite conversar com você exatamente sobre uma passagem da Bíblia que fala de uma libertação estrondosa, de uma manifestação libertadora de poder incomparável, operada por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter pregado para um grupo de pessoas, ele subiu num barco já premeditado em ir até a província de Gadara, numa região mais ou menos oeste do Mar da Galileia. E quando ele subiu no barco para ir até esse lugar, porque Jesus, ele sabia que tinha que ir até lá para poder libertar alguém que estava extremamente oprimido por uma ação maligna, os demônios já começaram a trabalhar para não deixar ele ir atingir o seu objetivo, para não deixar ele ir até o lugar que ele precisava chegar. E sabe o que aconteceu? Nessa viagem até o lugar onde ele precisava libertar alguém, ele enfrentou um temporal, aquele temporal que ele teve que acalmar o mar e os ventos. Já houve uma ação para tentar impedir dele chegar até o lugar onde tinha alguém que precisava. E ele estava dormindo no barco e as ações malignas já começaram a trabalhar. Inexplicavelmente surgiu um temporal inesperado, em condições não tão comuns naquela região. Os discípulos se apavoraram, todo mundo pensou que ia morrer, e Jesus acabou acalmando o vento e o mar. E depois que ele acalmou o vento e o mar, eles seguiram viagem. E Jesus chegou até a cidade de Genezaré, que ficava na província de Gadara. Aquela região era uma região em que estavam os judeus que haviam apostatados da fé. Eles moravam ali. Geralmente os judeus que moravam naquela região eram judeus que não estavam mais ligados ao nosso Deus, mas que estavam envolvidos pela cultura de uma outra nação, no caso da cultura da Grécia, onde eles acabavam então se influenciando
e se envolvendo com deuses estranhos, com deuses mitológicos, e praticamente todos os judeus que moravam ali naquela região estavam de alguma forma envolvidos com outros deuses, e eles não seguiam as práticas judaicas. A prova é que eles criavam porcos, o que era inadmissível para o judeu, e eles haviam apostatados com certeza da fé, e moravam em toda aquela região. E naquela região havia um rapaz, um homem que tornou-se vítima dos poderes malignos, tornou-se vítima das ações demoníacas, e Jesus então foi ali exatamente com o intuito de libertá-lo, porque Jesus Cristo, por ser Deus, sabia do drama daquele rapaz, sabia do sofrimento dele, sabia das dificuldades dele, sabia por tudo aquilo que ele estava passando, e Jesus então, de caso pensado, viajou até aquele lugar para poder libertar aquele rapaz daquela opressão maligna. Quem era aquele rapaz? Segundo o Novo Testamento, nesse mesmo texto mais acima que eu li para vocês, ele era um rapaz que estava tomado por uma legião. Como isso? De repente ele surtou, mas ele não surtou num estado de demência muito clínico, que às vezes uma pessoa pode realmente estar. Toda a situação dele era uma questão unicamente espiritual, porque os demônios conseguiram tomar de assalto a vida daquele rapaz. Entraram no corpo dele, entraram na vida dele, e eles costumam fazer isso, e para poder interagir com essa dimensão em que nós vivemos, eles costumam entrar em pessoas exatamente com o intuito de poder agir, de poder tocar em pessoas, de poder interagir com pessoas nesse mundo em que nós estamos, nessa dimensão que estamos, visto que eles são espíritos, e eles necessitam de uma matéria para poder interagir com os seres humanos que vivem aqui nessa dimensão. E esses demônios então entraram exatamente no corpo do rapaz, e quando eles entraram no corpo do rapaz, aquele rapaz já não decidia por si mesmo, a vontade dele já não era mais relevante, mas o que era relevante nele era exatamente a presença daqueles espíritos que determinava as ações dele, que traziam ele totalmente cativo em sua vontade, não fazendo aquilo que ele queria, mas tendo que ceder à vontade daqueles espíritos que o dominavam, que agiam nele, que falavam por ele, que usavam o seu corpo e que trabalhavam naquela região dos Gadarenos, na cidade de Genezaré. E olha, a Bíblia conta que esse rapaz, ele andava despido pela rua, ele andava em condições deploráveis, muito típico de quem está endemoniado, sujo, os cabelos totalmente desalinhados, as unhas com certeza grandes, e cheirando mal. Por que ele cheirava mal? Porque diz a palavra de Deus que ele habitava no meio dos restos mortais de pessoas. Ele vivia e dormia nos sepulcros. À noite ele saía urrando pela cidade e pelos lugares. Quando as pessoas o prendiam, diz a palavra de Deus, ele era tomado de uma força sobrenatural, anormal, que ele quebrava as correntes de ferro, quebrava as cadeias e continuava clamando pelas montanhas e pelas ruas daquela província, como um verdadeiro animal, totalmente fora de si, totalmente oprimido, totalmente dominado por aquelas forças malignas que prevaleciam na sua vontade e que faziam dele um homem literalmente escravizado e dominado pelas forças que ele não conseguia vencer, para poder se livrar daquela opressão que dominava a sua vontade e que dominava a sua própria vida. Saibam disso, que os demônios, eles são muito especialistas em fazer isso, em tentar nos dominar para fazer com que a nossa vontade não prevaleça. Às vezes você está tentando romper com algo que você não consegue ter força para romper, porque ainda que você queira, de repente aquilo é mais forte do que você e o domina. Isso pode ser em muitas áreas das nossas vidas. Ele vem e tenta exercer poder de influência, tenta nos levar para caminhos contrários àqueles que Deus estabelece, e muitas vezes tem força sobre nós para nos dominar, para nos impulsionar a fazermos exatamente aquilo que não queremos. Isso pode ser em várias formas, em várias deformidades em nossa própria vida. No caso desse rapaz, havia uma opressão que o dominava.
Ele quebrava tudo quando alguém tentava prendê-lo. Ele era violento, ele era agressivo e saía clamando como um verdadeiro animal, totalmente dominado por aquelas forças malignas. E Jesus foi ali para libertá-lo. Diga glória a Deus. Jesus desceu do barco, pisou em terra na província de Gadara e foi em direção do rapaz. Só que os demônios sabiam que ele ia ali. Sabe o que aconteceu? Os demônios levaram o homem para bem longe da margem do rio, ou da margem do mar. Mas Jesus foi atrás. Diga glória a Deus. Jesus adentrou aquela região e, segundo os estudos, ele andou mais ou menos uns 8 quilômetros para dentro da província atrás do rapaz. Não foi logo na beira que ele resolveu o problema não, que o demônio não veio logo ali não, ele foi atrás do demônio. E foi invadindo aquela região, andou mais ou menos de 6 a 8 quilômetros para dentro da província, até o demônio perceber que não tinha como fugir, não tinha como escapar de Jesus, que Jesus estava atrás e estava determinado em livrar aquele homem daquela opressão, daquele domínio maligno. E Jesus foi invadindo a província, foi junto com os seus discípulos, até que o demônio percebeu que não dava mais para escapar de Jesus, veio ao encontro de Jesus. E num verdadeiro paradoxo, uma coisa que você percebe como o demônio é ardiloso, falso, mentiroso, manipulador, tenta convencer. E ele se aproximou de Jesus, o rapaz endemoniado, os demônios que estavam nele, e diz a palavra que os demônios adoraram Jesus. Talvez para não serem incomodados, talvez para tentar amenizar aquela pressão feita por Jesus. E diz a Bíblia que eles foram e adoraram Jesus. E disseram: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui para nos atormentar? Não sabes que não é chegada a nossa hora? Eles falaram para Jesus. Por que eles argumentaram assim? Por duas razões. Primeiro, eles achavam que não era a hora deles serem derrotados, porque no entendimento deles, no conhecimento deles dos demônios, eles entendiam que eles só poderiam ser derrotados e destruídos por Jesus no momento em que Jesus Cristo morresse na cruz e pisasse na cabeça da serpente e declarasse: tudo está consumado. Diga glória a Deus. Eles achavam que não era a hora ainda não. Eles até sabiam que tudo que ia acontecer, e eles entendiam que para poder se definir a derrota deles, Jesus primeiro tinha que morrer na cruz. E eles vieram questionar, vieram afrontar Jesus, querendo obter direito de permanecer no corpo daquele rapaz. E quando eles falaram: o que temos contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para nos atormentar? Não sabes que não é chegada a nossa hora? Jesus olhou e disse: como é teu nome? E eles, para amedrontar Jesus, disseram: o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Quase que dizendo: olha, se tu vier aqui para nos expulsar, fica sabendo que tu não vai conseguir não, porque nós somos muitos aqui no corpo desse homem. Nós não vamos dar um nome específico. O demônio poderia dar o nome de qualquer deus grego, de qualquer entidade grega, mas ele optou por dizer que eram legiões, para tentar intimidar e dizer que eles eram muitos e que não iam se entregar com facilidade. Quando eles falaram legiões, eles estavam querendo dizer que eles eram entre 5 e 6 mil demônios no corpo do homem. Porque essa exposição numérica era exatamente aquelas que se usavam para poder explicar uma legião de soldados romanos. E uma legião de soldados romanos continha exatamente entre 5 mil e 6 mil soldados. E quando eles falaram: o nosso nome é Legião, porque somos muitos, tentaram intimidar Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem autoridade para libertar, aquele que tem autoridade para desfazer com a obra do diabo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem autoridade. E como tem, diz a palavra de Deus, que Jesus olhou para os demônios e disse: sai deles. Mas antes dele falar para ele sair, eles já se sentindo derrotados, sabendo que não iam ficar ali, eles falaram assim: te pedimos que tu não nos mande para fora do país, nós não queremos sair dessa região, queremos ficar aqui nessa região.
porque eles gostavam da região, para eles era cômodo. As pessoas ali acreditavam em deuses, acreditavam em entidades, em seres mitológicos, então era um ambiente favorável para eles, e eles pediram: não nos deixe sair dessa região, queremos permanecer aqui, se referindo a uma situação geográfica de permanência. E Jesus olhou e disse: sai deles. E quando ele disse: sai deles, os demônios tiveram que sair. Entraram numa manada de porcos que pastava ali próximo, e aqueles porcos saíram quebrando tudo no caminho em direção do rio, em direção do mar, e se precipitaram no mar. E quando eles se precipitaram no mar, morreram os espíritos, saíram. Diz a palavra de Deus que aquilo deu um prejuízo tremendo para os porqueiros. Os porqueiros ficaram revoltados porque quebrou tudo, perderam porcos, e foram lá pedir que Jesus fosse embora daquele lugar, que não ficasse ali. E diz a palavra de Deus que o rapaz que antes estava oprimido, dominado por aquelas forças, não estava mais, estava em seu estado normal, estava livre, a sua mente não estava mais ocupada, o seu coração não estava mais ocupado, o seu corpo não estava mais ocupado por aqueles espíritos, por aqueles demônios, mas ele estava sentado aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente liberto, totalmente livre, nas suas faculdades normais, não era mais oprimido, nem mais possesso. E ele, sentado ali perto de Jesus, olhou para Jesus e disse: Senhor, Senhor, eu quero ir contigo, Jesus. Ele falou, talvez até com medo de tudo aquilo voltar para a vida dele. Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te acompanhar, eu quero te seguir por onde tu fores. Não me deixa aqui, me deixa subir no barco e voltar contigo e os teus discípulos. Jesus olhou e disse: não, você não vai comigo, disse Jesus. Você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa. Diga glória a Deus. Talvez a família já tinha desistido dele, talvez a família já não acreditava mais na possibilidade de uma libertação, talvez a família já sofria com toda aquela situação de opressão, de demência, daquela opressão maligna causada na vida do rapaz. Talvez a família já estava desacreditada na possibilidade de uma mudança na vida daquele membro da família, daquele rapaz. E Jesus disse: não, você não vai me acompanhar, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus e vai dizer para a sua família, e dizer a todos o quanto o Senhor teve misericórdia de ti. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele voltou e começou a pregoar em Decápolis. É o que diz aqui a palavra de Deus. Decápolis, o nome é assim porque eram 10 cidades de cultura grega. Essas 10, por isso que se chamava Decápolis. Ele saiu nessas 10 cidades dizendo que Jesus é libertador, dizendo que Jesus é misericordioso, dizendo que Jesus mudou a vida dele, e ele então tornou-se simplesmente um testemunho vivo de que Jesus Cristo tem poder para libertar. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que é que nós podemos pensar dentro de uma situação, de um contexto desse? É que as forças malignas existem e elas trabalham, e se você não expulsar, elas permanecem. Se Jesus não fosse atrás para expulsar, com certeza eles permaneceriam ali. E quando nós percebemos que há qualquer tipo de ação maligna em qualquer área das nossas vidas, nós temos que expulsar. Diga glória a Deus. Temos que expulsar. Não é orar para sair, não, é expulsar. Por quê? Porque já está derrotado. Quando Jesus morreu na cruz, ele simplesmente estabeleceu a nossa vitória sobre toda e qualquer força maligna. Quando ele morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, chegou com o diabo e disse: olha, você só tem domínio sobre a vida dos seres humanos se eles quiserem, porque se eles buscarem a mim, acabou o seu poder sobre a vida deles. Diga glória a Deus. Foi para isso que ele morreu. E essas forças malignas, elas continuam agindo. Elas são responsáveis pela maioria dos problemas espirituais que nós enfrentamos, principalmente dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Existe demônio com toda a função, existe demônio com toda a especialidade, existe demônio para causar intriga, existe demônios que usam pessoas para entristecer outras, existem demônios que usam a boca das pessoas para desanimar outras pessoas,
Existem demônios que colocam nas pessoas compulsão para falar mal dos outros e para entristecer pessoas. Existem demônios com todo tipo de função. Existem demônios que levam as pessoas a beber até morrer. Existem forças malignas com todo tino de destruição e com todo tipo de preparação de maldade. E olhe, essas forças não tem nada que possa repreendê-los, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. A única pessoa que ele respeita é Jesus. Só Jesus que ele respeita. Não tem sal grosso, não tem banho de erva, não tem defumação, não tem nada que eles possam temer. Eu tenho dito, demônio não tem medo de fumaça não, nem tem medo de sal grosso. Ele só respeita o nome, é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E baseado pelo que diz a palavra de Deus, você que é cristão, você que crê em Deus, tem autoridade para usar o nome de Jesus e consequentemente confrontá-los e repreendê-los. Foi Jesus que disse, aquele que crê em mim pode usar meu nome e em meu nome expulsar os demônios, e eles têm que obedecer. Digam glória a Deus. Então existe espírito maligno com todo tino de maldade. Existem aqueles que ocupam regiões, áreas, existem aqueles que exercem domínio geográfico, como esses que não queriam sair daquela região. Existem demônios que ocupam casas. Como a gente ouve falar de casa mal assombrada, né? Às vezes, não, mas não existe, existe. São lugares que estão dominados por essas forças e que exercem domínio sobre o lugar. Já ouvi falar de muitas coisas. Uma certa vez, vou contar para você, depois você dorme à noite tranquilo que Jesus está contigo. Eu fui pastor auxiliar aqui numa cidade chamada Imperatriz, que vocês conhecem muito bem. Eu fui pastor lá, fui pastor auxiliar nessa cidade, da igreja quadrangular, em 1976. Eu estava começando a exercer minha função pastoral, e quando eu terminei meu curso, que fui trabalhar na obra, o primeiro lugar que eu fui foi para Imperatriz. E um dia apareceu em Imperatriz, alguém trouxe da cidade de Montes Altos, aqui do interior do Maranhão, uma mulher, para que o pastor Romildo de Oliveira, que foi o fundador da igreja aqui do estado do Maranhão, orasse por ela para poder libertá-la. E esse pastor Romildo de Oliveira começou a orar pela mulher. Levaram lá, ele orou, e eu era novo no ministério pastoral, e no dia em que ele foi orar pela mulher, a mulher caiu no chão. Quando a mulher caiu no chão, tomada por uma entidade, a orelha dela cresceu e bateu um mau cheiro de carniça que ninguém aguentava. O pastor Romildo expulsou aquele demônio daquela mulher, levou ela para a casa dele e começou a ensinar os primeiros princípios da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque a libertação de uma pessoa só se confirma quando a pessoa conhece a verdade. Se não, você expulsa. Se a pessoa não se envolver com a verdade, o demônio volta e entra novamente. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, o quê? E a verdade vos libertará. É quando se consolida a verdadeira libertação da pessoa. E ele expulsou o demônio e começou a discipulá-la para que ela tomasse conhecimento de Deus. Ela ficou mais ou menos uns 15 dias na casa dele, ele discipulando ela, ensinando as coisas de Deus para ela. Até que ela se libertou totalmente, se encheu de Deus, se ocupou de Deus. E ele disse assim para mim, olha Paulo, agora você vai junto com ela até a casa dela, que mora em Montes Altos. E quando você chegar lá, porque eu era o pastor auxiliar, assim como o pastor Jurandir. Então você vai, acompanha ela até a casa dela. Quando você chegar na casa dela, você vai fazer uma oração em toda a casa, consagrando a casa e abençoando a casa dela. Eu disse, tá bom. Eu peguei, viajei para Montes Altos, fui de jipe. A estrada era de terra, de Imperatriz para lá. E nós fomos, eu fui junto com ela. Nessa época eu tinha 20 anos. Não faz muito tempo isso não. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fui orar na casa, orei na casa, e descobri que lá em Montes Altos tinha mais um monte de endemoniado. Uma mulher chegou, pastor Paulo, era missionário Paulo que chamava na época, eu quero que o senhor vá lá na minha casa. Eu disse, por quê? Porque todo dia aparece uma mulher de branco lá. Eu disse, é mesmo? É. A mulher sai de trás da cama da gente, ela olha para nós e vai andando assim, toda de branco, em direção da porta da cozinha.
E toda 6 da tarde, a gente pula fora, vai tudo para a sala, que a mulher de branco aparece, sai do quarto e sai para a porta da cozinha para o lado de fora. Eu digo, eu quero ver essa mulher de branco. Fiquei curioso. E fui lá orar na casa do pessoal, 6 horas da tarde. Eu já vi a mulher de branco saindo na porta de saída assim. Quase não vi. E eles viviam com isso aí lá. Eu orei na casa, expulsei aquele demônio, disse que aquele ambiente era um ambiente que estava sendo consagrado a Deus. Consagramos o lugar, oramos, expulsamos, e depois fiquei sabendo que nunca mais a mulher de branco tinha aparecido lá no lugar. Porque assim, a Bíblia diz para nós uma coisa interessante: quando um valente bem armado toma conta de uma casa, para que esse valente que toma conta da casa venha sair, é preciso que você chame o mais valente do que ele, que vem, coloque ele para fora e fica com os despojos. Diga glória a Deus. Quando Jesus disse isso, ele quer dizer que esse valente é o diabo mesmo. Para ele ser colocado para fora, tem que chamar o mais valente do que ele, segundo o que falou Jesus. E o mais valente do que ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Olha, e nessa cidade de Montes Altos, que nós não abrimos a igreja lá, um dia eu estava tendo que abrir uma igreja lá, foi a cidade onde eu fui preso. Eu nunca vi tanto endemoniado na minha vida. Eu orei na casa da mulher, os vizinhos vieram tudo na casa, sabendo que ela tinha voltado, porque ela era uma mulher conhecida, ela sumia no mato durante 15 dias, os mateiros iam atrás dela por todo lugar, nunca conseguiu achá-la. Depois de 15 dias ela aparecia como se nada tivesse acontecido, antes dela ser liberta. E quando as pessoas souberam que eu estava lá, foi todo mundo para lá para casa, a família dela, e eu aproveitei e digo, vou já fazer um culto aqui, eu nunca esqueço disso. Foi chegando gente, eu peguei e subi numa calçada que tinha na frente da casa. Eu me lembro que a casa era em frente à igreja católica, bem em frente à igreja católica, só que tinha uma área muito ampla assim, que deve ser uma praça hoje, que era de terra, uma área de terra com algumas árvores. Eu fiquei em pé naquela calçada e comecei a pregar a palavra de Deus para as pessoas. Deveria ter umas 150 pessoas nesse dia. Quando eu acabei de pregar, eu levantei a mão para orar pelas pessoas. Eu acho que das 150 que estavam lá, umas 120 caíram endemoniadas. Eu fiquei expulsando o demônio até 00:30. Em cada pessoa, sai no nome de Jesus, liberta, levanta, sai, fiquei naquela luta, sozinho. Quando eu acabei de pregar, que mandei todo mundo ir para casa, que eu entrei na casa da irmã para tomar um café com pão, bateram na porta, pá, 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 pá. Ela disse, deixa eu ver quem é. Ela abriu a porta, olha quem está aqui, o delegado. Pois não, boa noite. O delegado, pois é, eu quero saber se tem um missionário aqui. Ela disse, tem o nosso missionário. Pois é, ele está preso, o delegado falou. Aí ela disse, mas por quê? Perturbação da ordem pública. E me levou preso. Fiquei preso até amanhecer o dia. Dormi na cadeia nesse dia. Tive que mandar o pastor Romildo de Oliveira, lá de Imperatriz, mandar uma carta para me soltar, para me libertar. E o delegado estava irredutível porque eu tinha perturbado a ordem pública. E segundo eu fiquei sabendo, a denúncia foi do padre da cidade que se sentiu atingido com aquela situação. E o delegado me prendeu mesmo, mas depois, no outro dia, ele teve que liberar. E fui embora para a Imperatriz. E Deus operou um grande livramento na vida de muitas pessoas ali. Diga glória a Deus. Irmãos, veja bem o que eu quero dizer para vocês. Não olhe com normalidade ou ache que é normal qualquer coisa que de repente possa ser estranho na sua vida. Não. Jesus tem poder para libertar. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para ficar claro que Ele é libertador também, além de salvador. Diga glória a Deus. E se essas forças trabalham, nós temos então que ficarmos espertos com tudo, irmãos. Tem coisa que você tem que partir para o combate mesmo. Aqui não, comigo não, eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Na minha casa não. Sai para lá, eu te repreendo. Não fique olhando com normalidade aquelas intrigas dentro da tua casa, não. Não fique olhando com normalidade aquela situação que ninguém se entende, onde as pessoas se machucam, esse negócio de machucar quem a gente ama, quem a gente quer bem. Só tem que ter uma razão maligna em todas essas coisas. Não fique achando normal situações de opressões que de repente se estabelecem na sua vida.
Não fique achando normal aquela pessoa que se levanta só para perseguir você, para denegrir você. Começa a orar por ele e repreender o demônio que está nele com o intuito de tentar se levantar contra você e tentar atingir sua vida. Ore para libertar. Se não quiser a pessoa se libertar disso, pede para Deus pesar a mão. Então não olhe com normalidade certas coisas, porque tem coisas que não é normal. Tem coisas que têm conotação espiritual e que tem demônio agindo por trás. Tem espírito maligno agindo por trás. Eu sei que quando a gente fala essas coisas, parece assim que a gente está meio paranoico, achando que tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Tem gente que não gosta. Tem gente que não vê a gente falar assim, fala que a gente está realmente numa paranoia, que está maluco com relação a essas coisas. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que Jesus libertou pessoas o tempo todo, foi o tempo todo libertando gente. E não era paranoia para Jesus, não. Jesus olhava, é demônio. Quando ele libertou aquela mulher que era doente, encurvada, que ia para o templo lá, para a sinagoga, já há 18 anos escravizada, que ele botou o olho, ele viu que não era doença não, ele viu que era demônio. Diz a Bíblia que ele expulsou o espírito de enfermidade e a mulher ficou normal. Diga glória a Deus. Então tudo é uma questão de percepção, de sensibilidade espiritual, para ver coisas que não tem lógica e que não dá para explicar, ou para poder em si compreender, ou fazer uma leitura de normalidade com as coisas. Ore, mas ore mesmo, e não somente ore. Você percebeu qualquer coisa errada, começa a repreender no nome de Jesus, começa a ordenar, sai no nome de Jesus, começa a expulsar, sai no nome de Jesus, sem nóia. Não vai ficar paranoico não, mas você percebeu que é maligno, expulsa no nome de Jesus. Não vai fazer como o Raimundo Profeta do nosso tempo de mocidade, né? Esse aqui se lembra dele. Ele via demônio em tudo. Ele já era paranoico. Eu já até contei para vocês aqui. Nós íamos para a vigília para orar até 3 horas da manhã. E ele resolvia orar até 5 horas da manhã. Ele ficava orando. E quando a gente ia dizer, Raimundo, está na hora de voltar, vamos dormir. E amanhã a gente continua normalmente. Ele dizia, sai demônio perturbador para nós. Era tudo para ele, era demônio. Eu me lembro que uma vez a gente ficou aperreando ele, Raimundo, está na hora de vamos dormir, senão a gente não vai dormir, que tu fica aí falando alto. Demônio que quer me atrapalhar, sai da vida desse Paulo Guilherme, sai da vida do fulano. E um dia nós ficamos em cima dele, ele foi lá, a nossa chácara da igreja em Belém, tinha um igarapé lá no fundo, ele foi lá para a beira do igarapé orar, porque não podia perturbar a gente, nós fomos atrás dele. Chegamos lá, em vez de ele estar orando, ele estava expulsando, porque ele foi para a beira do igarapé, e lá, o que acontecia? Tinha muito sapo e muito rã que ficava croac, croac, fazendo barulho para atrapalhar a oração dele. Ele começava o tempo todo, sai demônio de sapo, demônio de rã. Tudo para ele era demônio. Você só não pode entrar nessa noia, né? Mas você tem que simplesmente saber que há coisas que é maligno e que tem que ser repreendido no nome de Jesus, amém? Assim como Jesus libertou aquele homem, Ele pode libertar você, pode libertar a sua casa, pode libertar pessoas da sua família que estão dando trabalho para você e que estão tendo um comportamento nada normal, muito estranho. Ore, porque Deus tem poder, Jesus tem poder para libertar. Por quê? Porque Ele é libertador, amém? Portanto, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que possamos orar crendo nesse poder libertador de Jesus. Espero que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração e que tenha levado você a refletir sobre os posicionamentos então que devem serem tomados para que Deus possa abençoar a sua vida da maneira como você está querendo. Eu aproveito antes de fazer uma oração por você e convido você para nos visitar na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de São Luís do Maranhão, na rua Raimundo Corrêa, 355 do Monte Castelo, e você pode perceber no rodapé o endereço, os telefones. Você pode entrar em contato conosco pedindo oração. Nós vamos ter o maior prazer de poder orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora, essa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não têm dado muito certo, e quem sabe o desespero já tem tomado conta desse coração e essa sensação de abandono tem levado essa pessoa a imaginar ou achar que Deus está indiferente com respeito aos seus problemas, o que na verdade nós sabemos que não é verdade. Mas nós te pedimos, Deus, te revela essa pessoa, mostra para essa pessoa o que é que o Senhor está querendo de fato com a vida dele ou com a vida dela, e através de um posicionamento, de uma tomada de posição,
Que Deus possa derramar das suas bênçãos infinitas sobre a vida dessa pessoa, repreendendo todo o embaraço, todo o atrapalho, todo o entrave, toda a dificuldade e tudo aquilo, meu Deus, que tem, de uma certa forma, gerado infelicidade no coração dessa pessoa. Derrama da tua bênção, do teu poder, abençoa o lar, a casa, a família dessa pessoa e que teus milagres se manifestem para fazer acontecer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode operar. Deus, oramos por todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.